Olá! Nessa unidade você vai aprender expressões e vocabulário ligados a compras e também a utilizar a expressão would rather e had better. Would rather preferiria, had better seria melhor. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Para começar, há uma reflexão no livro sobre compras. Dá uma lida, não é? Dá uma refletida, mas aqui para nós vamos direto a fundamentos. Muito bem. Aqui em fundamentos, nós temos expressando conselhos ou preferências. Então, há duas expressões em inglês para expressar algum tipo de conselho ou preferência. A expressão had better, que pode ser traduzida como é melhor, seria melhor. É como se você dissesse assim, ó, é melhor você ir agora, hein? Então é esse had better. Ó, é melhor você comprar o azul, não o verde. Had better. E também a expressão would rather, que é preferiria. Ok? Vamos lá. Vamos começar com had better. Então, nós usamos essa expressão had better mais o infinitivo do verbo sem o to para dar conselhos. Então, observe aqui os exemplos. You'd better buy. Esse apóstrofo D está exatamente abreviando had. Então, you had better mais o infinitivo do verbo sem o to. Então, como é que eu traduzo isso? Seria melhor, é melhor você comprar a blusa azul. Observe o exemplo de baixo. He'd better arrive earlier. Então, olha, had better está aqui, infinitivo do verbo está aqui. Então, seria melhor ou é melhor ele chegar earlier, mais cedo, no escritório. E o had better também pode ser usado na forma negativa, como had better not. Exemplo, you had better not go to the party. Então, you had better not go to the party. Seria melhor você não ir à festa. Então, esse had better e o had better, você pode abreviar o had, colocando apóstrofo D, you'd better not, ou you'd better, ok? Muito bem. Dando sequência a uma observação, que quando usamos o had better, então é uma sugestão, né, um conselho, que se não for seguido, alguma coisa ruim irá acontecer. Então veja bem, ó, you'd better get back to work, or else, senão, you will get into trouble. Então seria melhor, a expressão está aqui, seria melhor você get back to work, voltar para o trabalho, ou senão você terá problemas. Veja essa outra aqui, ó. You'd better study more. Aqui eu poderia complementar, né? You'd better study more. Or else, ou tá na minha cabeça, né? Senão, você irá reprovar. Fail. Tá? Então, you'd better study more, senão você irá reprovar. You'd better go to the airport by 10. Seria melhor, had better. Nós we get to the airport, chegamos no aeroporto até às 10, senão nós podemos perder o avião, perder o voo. Ok? Bem, porque ele está ressaltando aqui que had better é um conselho que se não for seguido, algo de ruim, algo negativo irá acontecer ou poderá acontecer. Porque há outras formas de a gente dar conselho. Por exemplo, podemos usar o verbo should. Então, o verbo should, que é o verbo deveria, ou ought to, que também significa deveria. Então, observe esses dois exemplos. You should study English. Você deveria estudar inglês. É um conselho que eu estou te dando. Ou you ought to study English. Mesma coisa, tá? Aqui as duas orações têm o mesmo significado. Porém, eu poderia usar o seguinte. You had better study English. É melhor você estudar inglês. Veja bem, é um conselho, é
Um aviso é algo que você realmente deve fazer. Por quê? Porque se você não estudar inglês, por exemplo, você não irá passar. Ou você não irá conseguir aquele emprego. Então, observe a diferença. Uma maneira mais genérica, eu posso usar o deveria, o should, ou o ought to, não é? Para emitir, para expressar, para dar esse conselho. Mas, de uma maneira mais enfática, algo que realmente você deve fazer, senão algo ruim irá acontecer em contrapartida, você vai usar had better. Tudo bem? Would rather, preferiria. Então vejam só. Would rather significa would prefer, preferiria. Só que olha a diferença aqui. Se eu uso would rather, eu uso depois com o verbo no infinitivo sem o to. Se eu uso would prefer, eu uso would prefer com o verbo no infinitivo com o to. Vamos pegar alguns exemplos. Would you rather stay here or go home? Você preferiria ficar aqui ou ir para casa? Então, would rather, verbo no infinitivo sem o to. Seria a mesma coisa que would you prefer to stay here or go home? Você preferiria to stay, ficar em casa, aqui, aliás, ou ir para casa. Então, would rather e would prefer to, mesma coisa. We can use would rather to say that one person would prefer another or others to do something. Então, a expressão would rather equivale ao verbo preferir ou preferiria. Então, o would rather preferiria, que é a mesma coisa que would prefer. Ou só o prefer. Qual é a diferença? Né? Então, a gente tem aqui, olha, eu uso prefer para situações gerais, como esse exemplo aqui. Eu prefiro viajar de avião. I prefer traveling by plane. Mas hoje, today, eu preferiria to travel by bus. Eu preferiria viajar de ônibus. Por quê? Tá muita neblina, pode ser que o avião não suba, pode ser que eu não chegue ao meu destino na hora que eu preciso. Então, veja bem, de maneira geral, I prefer traveling by plane. Eu prefiro viajar de avião. Mas, nesse momento, hoje, numa situação específica, I would rather ou I would prefer to travel by bus. Se eu usar o prefer, would prefer, eu vou ter o verbo no infinitivo com o to. Se eu usar o would rather, eu vou ter o verbo no infinitivo sem o to. Então, would rather, mais o verbo no infinitivo sem o to. I would rather travel by bus. Eu preferiria viajar de ônibus. Ok. Bem, dando sequência, shopping. Você tem aqui um vocabulário que está ligado a compras, não é? Então, acompanhem comigo. Vocês vão observar, olhem a figura, né, para associar com a palavra. Então, repita comigo. Shop, customer, cashier, wallet ou purse, scales, till. Então, observe. Customer, cliente, freguês. Uma outra palavrinha aqui, essa palavra till, é usada para register, ou seja, uma machine, que seria uma caixa registradora, é um termo mais britânico, ok? Continuando. Shelf, shelves, barcode, trolley, lift, bag, basket, changing room, escalator. Depois, maneiras, ways to pay, maneiras para se pagar, não é? Como é que você pode pagar uma conta sua, não é? Você pode usar check, aqui eu gostaria até que vocês corrigissem no livro, check, cash, que significa em dinheiro vivo, note, que na verdade você pode usar bill ou bills, que são notas, coin, moedas,
credit card e debit card. Então repita comigo: check, cash, bill, coin, credit card, debit card. Então, normalmente, quando você faz a compra, a pessoa vai perguntar, você quer pagar como? Geralmente é cash, dinheiro vivo, ou credit card. Cheque hoje quase não se utiliza, ok? Dando sequência. Algumas expressões de oferecimento ou solicitação. Então, quando você chega numa loja, normalmente a pessoa vai te dizer, can I help you? Can I help you? Posso te ajudar? Se você quer experimentar alguma coisa, experimentar uma roupa, você pode dizer, can I try it on? Can I try it on? Aqui um vocabulário ligado a tamanho. Size é tamanho. Então a gente tem extra small, né, que é o nosso PP. Small, que é o nosso P. O medium, o large, que é o nosso G. E o extra large, que é o nosso GG. Depois, how does it fit? Você pergunta, como é que caiu bem? How does it fit? Ficou bem em mim? Changing rooms seria as cabines para experimentar a roupa. How would you like to pay? Como você gostaria de pagar? E credit cards. Depois, falando sobre a bill, sobre a conta. Então, get a discount, leave a tip, gorjeta, deixar uma gorjeta. With tax. Tax é importante. Tax são impostos, taxas. Você tem que tomar muito cuidado quando você faz uma compra fora do país, principalmente nos Estados Unidos, que as taxas não estão incluídas no preço ali, à mostra. Então, às vezes, você compra um produto, quando você vai pagar, ele vai te cobrar um pouco mais. Por quê? Porque o valor das taxas são acrescidos na hora, quando você for pagar a sua conta, ok? Depois, come to a total, expensive, caro, cheap, barato, reasonable, razoável. How much is it? How would you like to pay for it? Pay with cash, write a check, put on a credit card. Então, expressões muito utilizadas quando você vai fazer compras. Aqui a gente tem algumas expressões ligadas quando você quer mostrar para a pessoa que você percebeu que ela fez algo novo, por exemplo, que ela cortou o cabelo, ou que ela trocou os óculos, está de óculos novo, está de roupa nova. Então você tem, I really like your jacket. Eu realmente gosto, né, da sua blusa. Oh, did you get a haircut? Você cortou o cabelo? Are you wearing new glasses? Você está usando óculos novos, né? Have you lost some weight? Você perdeu algum peso, né? Ou seja, emagreceu. E depois elogiando. It looks good on you. Parece bonito em você, fica bem em você. It suits you. Combina com você, né? Te serve bem. It makes you look thin. Faz com que você se pareça magra, né? Ou pareça magra. It goes well with your shirt. Vai bem com a sua camisa. It matches your dress. Combina com o seu vestido. You're looking good. Você está bem, você está parecendo bem, não é? Ou you're looking fit, ou healthy. Você parece bem, parece saudável, né? Parece em forma. You're looking fit, parece em forma. Então são expressões que você pode utilizar para elogiar a vestimenta ou uma pessoa em geral. Muito bem. E para terminar, você pode ir até a seção antena parabólica e dar uma lida, porque ali tem algumas dicas de como fazer compras online, que é essa modalidade que hoje está em pleno vapor. Então vá até essa antena parabólica, dê uma lida, dê uma refletida, ok? Por hoje é só, até a próxima.